Hoje quero falar com vocês sobre três desafetos de Carlos Alberto de Nóbrega, né? Eu sei que isso é um assunto meio delicado, né? Mas eu gostaria de comentar sobre isso, né? E se vocês verem meus vídeos que usando a mesma roupa, é porque são gravados no mesmo dia, em horários diferentes, tá bom? E sejam todos bem-vindos ao canal Gilmar Dias Oficial. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações de vídeos como esse, tá certo? Vou falar de três desafetos, né, do Carlos Alberto de Nóbrega. Né? Um dos desafetos do Carlos Alberto de Nóbrega foi a Gorete Milagres, né, que ele disse que foi a pior pessoa com quem ele trabalhou na praça, né, entre os comediantes, né, porque o personagem que consagrou ela era a Filó, né, e ela teria recebido uma proposta, né, da Globo, né, para trabalhar no programa lá do Renato Aragão, que eu não vou lembrar qual é. Acho que era a turma do Didi na época, né? E ele tinha falado, né, para Gorete, né, que ela ia ser colocada na geladeira, que eles iam tirar ela e ela seria colocada na geladeira e coisa e tal, né? E depois ela fez um programa chamado Ó Coitado, com o Moacir Franco, que eu vou falar depois, né? E e que talvez pelo estreísmo dela, né, e também por ter deixado o Moacir Franco tirado de escanteio, né, fez com que o eco dela se inflamasse muito pelo sucesso do personagem dela, né, e ela aceitou ir pra Globo, né, e o Carlos Alberto ficou desgostoso, né. Ele até ficou brabo com o Silvio Santos, mas ficou mais brabo com ela, e daí houve essa treta, né? Esse desafeto, né? De Carlos Alberto com Gorete Milagres, né? A Filó, né? Que eu acho que muitos de vocês nem devem se lembrar quem foi ela, né? Outro desafeto, né? Foi o Chororó, pai da Sandy e do Júnior Lima, né? Quando eles tinham a dupla Sandy e Júnior, né? A história é a seguinte: dizem que colocaram que o Chororó colocou seguranças no camarim, né? Do ali do SBT, né? Aonde era gravada a Praça é Nossa, né? Pensando que aquilo ali era a Rede Globo de televisão, né? Que daí o elenco não podiam passar pelos seus camarins porque os seguranças da dupla, né, barraram eles. E daí houve uma briga, né, entre segurança e o Marcelo de Nóbrega, que é o diretor do programa, né? E houve essa inimizade, né? E houve toda essa confusão, tanto que eles foram embora, né? E por isso que tem essa rixa entre o Chororó, né? E, e o Carlos Alberto de Nóbrega. Tanto que Sandy Júnior não existe mais, né? E a praça continua, né? Curioso, né? Isso, né? Então, essa também tem uma inimizade com o Choró. E a outra inimizade, essa é mais surpreendente, é com Moacir Franco. Moacir Franco, né? Teve um período que o SBT estava passando por uma restilização, né? Cortes de curso, né? E a praça também entrou nessa, né? Que tinha que demitir algumas pessoas, né? Para enxugar os salários, né? E um dos nomes que entrou na lista foi do Moacir Franco, porque era o maior salário da época na Praça é Nossa. E o fato do Carlos Alberto não ter feito alguma coisa pelo amigo, segundo o Moacir Franco disse na época, fez com que ele se sentisse traído, né? Porque ele podia, posso trabalhar até de graça, né? Ou não podia, né? E o Carlos Alberto, talvez por isso eles até hoje não se falam, né? E eu acho que isso é muito triste, porque o Moacir Franco ele faz parte da história da televisão brasileira, não só como comediante, humorista, mas também como apresentador de televisão. Né? Por isso que há uma inimizade entre Carlos Alberto de Nóbrega e Moacir Franco. Essas foram as três maiores inimizades ou rixas, ou que o Carlos Alberto de Nóbrega tem com alguns famosos, tá certo? Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.